Bom, no exercício 4, no primeiro parágrafo do texto, lemos: senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos o que vivem da pena, para a pena ou pela pena. A palavra pena pode ter diferentes significados. Veja alguns deles. O primeiro, uma pluma que cobre o corpo das aves. Segundo, compaixão, dó, piedade. 3. Penalidade imposta pelo juiz a quem descumpre a lei. 4. Pequena peça de metal que se adapta à caneta para escrever. 5. Um ofício da escrita. Então, olha lá. Faça o que se pede. De azul, pinte o quadradinho em que a pena se refere ao escritor, ao poeta. De amarelo, pinte o quadradinho em que a pena diz respeito a uma decisão do juiz. Então, olha lá, são dois significados diferentes aí, tá bom? 5. Nesta questão, vamos tratar da pontuação do texto, um importante recurso utilizado pelo autor para traduzir a emoção das personagens ao leitor. A. Então, pinte todos os pontos de exclamação nos 3 primeiros parágrafos do texto. Depois, responda: por que você acha que eles foram utilizados tantas vezes pelo autor? Por quê? Pensa lá. Tem a ver com qualidades de alguma coisa, tá bom? É uma dica aí. Lá na página 30, é uma continuação, está escrito assim: B. Escolha uma outra cor para pintar os parênteses ao longo do texto, bem como os dizeres a que eles demarcam. Depois, responda que tipo de informações eles trazem. Assinale a resposta certa. Então tem 3 alternativas. Vocês vão escolher e vão assinalar, tá bom? O último parágrafo do texto também está entre parênteses. Nele, temos a voz do camelô ou do narrador. Então, se ficou confuso, volte ao texto, releia e preste atenção. Reler o texto é um ótimo exercício de leitura, tá, quinto ano? A leitura ela é muito importante. Ela precisa estar sempre em movimento, em rotina na vida de vocês, tá? Em relação à resposta para a pergunta anterior, como você chegou a essa conclusão? Então, preste atenção direitinho aí, veja seus conceitos, retorne o texto, veja se o que você entende é a mesma coisa que o texto. Então, preste atenção, tá? Se caso estiver meio confuso, atrapalhado, ai meu Deus, estou meio confuso, pede ajuda de alguém que te auxilia na lição de casa, tá bom? 6. Veja como 3 alunos do 5º ano responderam a pergunta abaixo. Então, olha lá. Por que a caneta Ciclope é uma severa ameaça para os que vivem da pena, para a pena e pela pena? Então, olha lá. A Luana respondeu assim: porque a caneta Ciclope é muito boa e todo mundo vai escrever certinho. Não precisa mais aprender a escrever. A caneta vai fazer tudo pra gente. Então, ela é uma ameaça. O Gabriel escreveu assim: porque a caneta Ciclope não existe. A Amanda já respondeu diferente. Porque se a caneta Ciclope fizesse tudo o que o camelô está falando, qualquer um poderia se tornar um escritor. E isso é uma ameaça para quem exerce essa profissão. Então, nós temos 3 respostas aí para a perguntinha lá de cima. Então, logo após, nós temos uma alternativa lá embaixo. Qual dos 3 deu a melhor resposta? Comente com a turma a razão da sua escolha, tá? Então, presta atenção aí, né? Tem um aí que respondeu certinho, os outros deram uma viajada, né? Se a caneta tem esse poder, né?
outros profissionais poderiam deixar de ganhar dinheiro com isso, poderiam deixar de exercer a sua profissão. Já é uma dica para vocês, tá bom? Vamos lá para a página 31. Uma produção de texto. Você foi contratado para integrar um time de publicitários que vai lançar no mercado um produto realmente sensacional e inovador. Será que já adivinhou que produto é esse? Ocupe seu lugar numa das cadeiras abaixo por meio de um desenho, claro, né? Depois, troque ideias com a turma. Como será o trabalho em uma agência publicitária? Que profissionais trabalham lá? Então, quinto ano, antes de nós entrarmos aí nessa atividade, né? Eu quero que vocês realizem uma pesquisa, tá? Sobre que tipo de profissionais trabalham numa agência de publicidade, para depois nós darmos continuação a essa atividade, tá bom? Bom trabalho para vocês. Um beijo.